Boa tarde, e estamos de volta às nossas conversas em movimento com os candidatos às eleições autárquicas que acontecem no próximo dia 26 de setembro. O nosso convidado para este passeio pelas ruas da cidade da Amadora é António Borges, candidato pela CDU. Boa tarde, António Borges, bem-vindo aqui ao nosso tuk-tuk e ao nosso passeio pela cidade. Vamos falar um bocadinho sobre a cidade, mas também sobre aquilo que são as suas ideias para os próximos 4 anos. E começo por perguntar qual é a sua principal prioridade para o próximo mandato. Em primeiro lugar, boa tarde. Agradeço em nome da CDU o convite que nos foi feito, mais a mais nesta iniciativa tão original de irmos num tuk-tuk, que eu acho que foi uma ideia, quem a teve foi uma ideia extraordinária, e que permite, de facto, ao mesmo tempo que estamos a falar, percorrer as ruas da nossa cidade e as localidades da nossa cidade. Em termos de prioridades, o que nós consideramos é que, de facto, e pelo nosso lema, nós temos um lema que é com a CDU para dar vida à Amadora. Entendemos que, de facto, existem muitas necessidades desta cidade que nós construímos durante 18 anos, mas se tivéssemos que escolher uma, 2 ou 3 prioridades, eu diria que neste momento a prioridade principal seria, em primeiro lugar, a habitação, e falo não só da nova habitação, o acesso à habitação dos jovens da nossa cidade, como também o acesso à habitação daqueles que vivem, de facto, em situação de habitação bastante degradada, não é? E esta seria uma das questões. A segunda questão seria a questão do emprego de qualidade para os jovens e que permitissem que os nossos jovens se fixassem na nossa cidade. Muito bem, tocou aí na habitação e sobretudo na habitação para os mais jovens. Como é que se consegue combater de certa forma ou criar condições para que os jovens possam ter acesso à sua primeira casa? Há aqui uma questão que nunca nenhum candidato tocou. E eu que sou muito sensível a esta questão, porque tenho amigos, inclusive familiares, que tiveram que ser jovens, que tiveram que sair do Concelho da Amadora, foram criados, nascidos e criados aqui na Amadora, e que tiveram que ir para outros concelhos residir, porque de facto a habitação aqui existe uma especulação enormíssima no nosso concelho. E a primeira questão que eu falaria em relação a isto era a questão da lei do arrendamento rural, do arrendamento urbano, a lei dos despejos, a tal lei famosa que veio permitir que existisse a especulação em termos de arrendamento. Eu dou-lhes arrendamento e compra. Dou-lhes um exemplo. Na Falagueira, a semana passada, foi feito um arrendamento de um T1, junto à zona da antiga Segretão, um T1 por 640 euros. Na Damaia, na zona do Neudel, um T3 neste momento está a ser vendido por 450 mil euros. Portanto, são valores insuportáveis para qualquer jovem que inicia a sua atividade profissional, não é? Fixar-se na Amadora. Não é por acaso que a Amadora é o concelho da área metropolitana de Lisboa, e o censo diz-nos isso, que em 2021 perde mais população, perdeu cerca de 5 mil habitantes. E esta perca foi compensada por cerca de 4 mil imigrantes que vieram para a Amadora. Portanto, mas, entretanto, ainda está por responder a questão, mas como é que conseguimos garantir a habitação? Muito facilmente, ou facilmente não, quer dizer, há ideias concretas sobre esta questão. Em primeiro lugar, existem muitas casas de lutas, existem casas degradadas. A nível da chamada bazuca ou do BRR, a Câmara Municipal da Amadora tem possibilidades de adquirir casas para colocar no mercado de arrendamento a preços justos para os nossos jovens. E por outro lado também, nos únicos espaços disponíveis que existem neste momento, Quinta do Estado ou aqui na Serra das Brancas, não é? Existem terrenos disponíveis, são praticamente os únicos terrenos disponíveis, é fazer habitação a custos controlados e não entregá-los à especulação imobiliária. E íamos falar precisamente, lá mais à frente na nossa conversa do PRR, já lhe pegou, portanto podemos continuar por aí. Na sua opinião, portanto, os fundos que a Amadora conseguir ir buscar,
com o PRR devem ser investidos em habitação? Parte número 1. Parte número 2. Essa habitação deve ser, quando diz que precisamos de habitação, exclusivamente construção estatal, ou neste caso municipal, ou custos controlados dos privados, sendo o município suportar parte das rendas? Não, desde que seja a habitação, a construção a custos controlados que permite tanto a aquisição como o rendimento a valores que possam ser acessíveis aos nossos jovens, não só aos nossos jovens, não é? Porque eu estou muito preocupado, porque o censo diz-nos que essencialmente quem saiu do nosso concelho foram os jovens, não é? E eu estou muito preocupado com a sustentabilidade económica do nosso concelho. Agora, desde que sejam construção a custos controlados, de facto, tanto importa que seja a nível de um lado ou do outro, mas que seja, porque o PRR permite, há fundos específicos do PRR para este tipo de iniciativas. Muito bem. Vamos falar de um outro tema e vamos falar de saúde. O ano 2020 foi um ano, e o 2021 continua, um ano atípico em todo o lado, mas permitiu-nos também ver e sentir as fragilidades, e não só, eu gostava bem, no serviço de saúde. Na sua opinião, passámos o teste, não passámos o teste, o que é que há a fazer, o que é que se pode melhorar em termos de saúde na Amadora? Nós passámos o teste com muitas debilidades daquilo que foi a falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde. Ficou demonstrado que se não existisse o Serviço Nacional de Saúde, a resposta não teria que ser esta. Foi uma resposta extraordinária e ela deveu-se, e penso que existe consenso porque ela foi devido aos profissionais de saúde que se entregaram de corpo e alma aos problemas da saúde e à resolução dos problemas da saúde, mas com imensos déficits a nível estrutural e a nível de investimento no Sistema Nacional de Saúde. Agora, a Amadora falando concretamente em relação à Amadora, é um caso muito específico. Dar-lhe aqui 2 exemplos. Em 2014, cerca de 24% da nossa população não tinha médico de família. No ano atual, 2021, são 55 mil habitantes da Amadora que não têm médico de família. Estamos a falar qualquer coisa como 33% a 34% da nossa população que não tem médico de família. Eu pergunto porque é que isto acontece. Tem a ver, primeiro, com a falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde, principalmente nos centros de saúde. E depois, por outro lado, tem a ver também com a questão de uma política camarária. Os centros de saúde, neste momento, na Amadora, estão a ser substituídos por unidades de saúde familiares. E a unidade de saúde familiar tem uma gestão completamente diferente daquilo que é um centro de saúde em termos de abrangência e de tratamento e de atendimento da nossa população. Pode ser que foram construídos que a Câmara chama de centros de saúde, não são centros de saúde. Na Reboleira e na Buraca são unidades de saúde familiar. Prepara-se para construir a unidade de saúde familiar de São Brás e aquilo que está previsto em termos de requalificação do Centro de Saúde da Brandoa é para o transformar também na unidade de saúde familiar. Mas vamos ver, quando diz que 28% da população não tinha e agora são 33%... Não, eram 24% da população em 2014. E agora são 33% que não têm médico de família. As unidades de saúde familiar, o que lhes falta é médicos. Não é unidades de saúde familiar, é que as unidades de saúde familiar, o problema todo é este, é que a unidade de saúde familiar, as unidades de saúde familiar é fácil recrutar médicos e técnicos médicos, porque a diferença entre vencimentos de quem trabalha num centro de saúde ou trabalha numa unidade de saúde familiar é bastante grande. Os vencimentos são completamente distintos, são mais elevados na unidade de saúde familiar. Daí que seja fácil recrutar para a unidade de saúde familiar. Só que a unidade de saúde familiar tem um número limite de utentes e a partir daí não atende absolutamente mais ninguém, não é? Ou seja, aquilo que nós temos é o seguinte, por exemplo, dou-lhe um exemplo, São Brás vai abrir, enfim, e já lhe irei dizer, vai ser feito a unidade de saúde familiar de São Brás para 20 mil habitantes,
quando a freguesia em si, não é, tem cerca de 40 mil habitantes. Nós perguntamos para onde é que vão os outros habitantes em termos de utentes. Onde é que vão ser colocados, onde é que vão ser atendidos. Não vão ter médico de família. É isso que nós colocamos, por isso simplesmente. Ok, então qual seria a sua proposta e a sua solução? A nossa solução é que o Governo tem que apostar, o Governo e a autarquia têm que fazer pressão a isso, para que todos os utentes, para todos os moradores da Amadora tenham um médico de família. Porque não se admite que, por exemplo, dou-lhe um exemplo, na Brandoa, na Encosta do Sol, de 27 mil, não chega a 28 mil habitantes, 19 mil habitantes não têm médico de família. Só apenas 9 mil é que têm médico de família. Isto é insuportável, porque implica que estes habitantes, estes utentes, sejam desviados para outros centros de saúde, inclusive fora do nosso concelho. Muito bem, estamos a chegar ao centro da Amadora. E passando aqui pelo centro da Amadora, nada como falar da mobilidade interna do concelho. E porque a Amadora tem acessos excelentes para fora, e neste transporte há um déficit notório na mobilidade interna e na oferta interna de transportes. Como é que vê este centro, esta mobilidade? Não é só o centro da Amadora, estamos a falar da Amadora em geral, não é? Aquilo que nós defendemos é que tem que existir uma rede de transportes que sirva todo o concelho em si. Há neste momento as zonas cinzentas, que eu chamaria zonas cinzentas, que não estão servidos de transportes públicos, não é? Como, por exemplo, eu dou-lhe um exemplo, se eu morar na Venda Nova e quiser ir ao Hospital Amadora Sintra, eu vou demorar 1 hora para chegar lá, 1 hora. Portanto, é necessário que haja a elaboração de uma estrutura, de uma rede de transportes municipais, que em termos de concelho, é? Que, por um lado, que sirva os interesses dos moradores e, por outro lado, também uma questão que é muito importante, é que permita a não utilização da viatura própria. E já estamos a falar da questão do ambiente e defesa do ambiente, não é? Porque aquilo que existe neste momento é que é muito apelativo à utilização do transporte público, do transporte privado, peço desculpa, do transporte privado a nível da Amadora. E a solução que está a ser encontrada para os transportes ser algo a nível da área metropolitana de Lisboa, acha que é uma solução? Pode ser uma solução, ainda não conheço qual é que é o projeto, não é? Mas penso que é uma solução, pode ser uma solução bastante interessante. Agora depende como é que o município da Amadora vai ou não vai defender, vai ou não vai reivindicar aquilo que são os transportes. A questão aqui será mais como é que o António Borges faria. Não, aquilo que nós defendemos é que, de facto, tem que existir uma rede de transportes que abranja todo o nosso concelho. E como digo, há áreas cinzentas do nosso concelho. Há zonas que não têm transportes públicos, não é? Evidentemente que as pessoas, para se deslocarem para apanhar transporte público, têm que ir de viatura, não é? Portanto, ou seja, nós somos um concelho muito pequeno e não se admite que neste concelho pequeno, são 24 km², nós não tenhamos uma rede de transportes públicos que possa abranger todas as zonas de habitação da nossa população, da nossa área. Falou há pouco em ambiente e estávamos a falar de transportes e cada vez se fala mais no recurso às energias verdes, aliás, nós estamos a circular num tuk-tuk que é elétrico, mas depois temos um problema. Nós, na Amadora, não temos onde carregar viaturas elétricas. Aliás, há 1 ou 2 postos na periferia e todos eles em áreas privadas, centros comerciais mais especificamente, mas depois não temos forma de carregar as viaturas. Há aqui duas questões principais em relação a esta questão do ambiente e em relação à questão do ambiente verde, chamemos-lhe assim. Primeiro, o custo das viaturas elétricas é bastante caro, não está acessível aos bolsos de todos, não é? E aí deveria haver, em termos nacionais, um incentivo à aquisição de viaturas elétricas. E depois, de facto, esta questão da existência de postos de carregamento em termos logísticos também é importante, porque, de facto, se eu comprar um carro elétrico para utilizar na cidade da Amadora e não tiver local para o carregar, quer dizer, eu penso primeiro 2 vezes antes de comprar um carro elétrico, uma viatura elétrica.
Muito bem. Vamos passar a outro tema, aliás, e nós agora estamos a passar aqui também junto à Academia Militar, e tem-se falado muito na nova centralidade. Como é que encara a nova centralidade da Amadora? O que é para si a nova centralidade da Amadora? Julgo que estamos a falar da Quinta do Estado. Sim. Estamos a falar da Quinta do Estado. Toda a zona da Venda Nova. Estamos a falar da Quinta do Estado. Aquilo que nós defendemos para a Quinta do Estado, aquilo que nós nos apercebemos e aquilo que nós sabemos é que a Quinta do Estado, uma parte substancial, estará projetado, e pensamos, enfim, estará projetado, julgo que, enfim, espero que isto não se venha a concretizar, para uma zona entregue à especulação imobiliária. Nós não concordamos. A Quinta do Estado e a Quinta das Brancas, como disse há pouco, de facto são dos únicos terrenos que existem neste momento disponíveis para construção, para utilização. Aquilo que nós definimos para a Quinta do Estado, em termos de centralidade, é que sejam colocados lá, em termos centrais, todos os serviços, nomeadamente registros, conservatórias, loja do cidadão, caso seja necessário, zona verde para usufruto dos próprios cidadãos e, acima de tudo, a construção do polidesportivo. Nós temos, de facto, somos o único, ou praticamente os únicos, o único município a nível nacional que não tem um pavilhão multiusos. E esta centralidade com a colocação do pavilhão multiusos nesta Quinta do Estado seria importantíssimo. Recusamos e somos abertamente contra a entrega daqueles terrenos para a construção de habitação de luxo. É um terreno muito especial, para nós é um terreno muito especial, para a Amadora também é um terreno muito especial e deve ser usado para criar esta centralidade, mas acima de tudo para o usufruto da população em geral. Mas, por exemplo, as conservatórias, muito recentemente, abriram aqui na Venteira. Eu sei. Isso não é estar a fazer e refazer as coisas? Não estou a falar só de conservatórios, estou a falar de outros serviços centrais. Sim, então. podem ser utilizados, porque de facto aquilo que vem ao conhecimento público é que a entrega daqueles terrenos para a especulação imobiliária. E depois, por outro lado, também há a haver construção, que parte desse terreno seja utilizado para a tal construção a custos controlados, para arrendamento e para disponibilidade aos moradores que neste momento vivem em condições deploráveis e não para a especulação imobiliária. Nós isso não defendemos. Falou há pouco da construção de espaço verde, aliás, eu estava a falar da Quinta do Estado, a construção de espaços verdes e de equipamentos para o usufruto da população são atividades importantes, mas depois é preciso mantê-los. E isso nem sempre se consegue ver. Mas não, essa é uma das grandes críticas que eu faço em relação à manutenção de espaços verdes. Nós vamos passar agora aqui pela Reboleira. A inauguração da estação da Reboleira dos comboios foi feita com pompa e circunstância e completamente parecida. A zona verde que foi implementada, passados 2-3 anos, está completamente morta. Dezenas e dezenas de árvores que foram plantadas com custo do erário público, com dinheiros à custa do erário público, foram completamente abandonadas. Aquilo que é feito por esta gestão do PS na Câmara Municipal da Amadora, em relação e que nós criticamos imenso, é que constroem-se zonas verdes, mas depois não se tem em consideração a questão da manutenção. Eu dou-vos exemplo, há dias, ao pé Morra da Maia, por trás do meu prédio foram plantadas cerca de 50 árvores, uma empresa privada, Visabeira. Posso dizer que 50% das árvores já morreram porque não foi feito a conservação nem principalmente a rega. Agora, eu acho que a questão das zonas verdes, do ambiente, tem que ser uma prioridade do nosso município, desta política do município da Amadora. E não deixar, não gastar dinheiro do erário público na construção e depois desprezar completamente aquilo que foi feito. Estamos aqui a passar aqui, esta zona foi intervencionada, não é? E aquilo que nós estamos a ver é um matagal autêntico. E gastaram-se aqui milhares e milhares, dezenas de milhares de euros. Mas isso passa por o município reforçar as suas equipas ou recorrer a serviços privados?
eu não ponho em causa a questão do recurso aos serviços privados, ainda que considere que o município tem condições de gestão com os seus trabalhadores de fazer essa manutenção. A questão que existe é na questão da organização. Eu penso que este município, neste aspecto, é completamente desorganizado. Só pensa em inaugurar, em fazer, inaugurar, e depois não pensa, de facto, naquela questão que é a manutenção. Este foi outro espaço, é outro espaço aqui, onde havia aqui dezenas e dezenas de árvores, aquelas não estão, já existiam, não é? Este talude todo está completamente ao abandono. Gastaram-se aqui dezenas de milhares de euros nesta intervenção. E depois as zonas verdes, depois, inclusive em relação à questão dos gastos e consumos de água. É uma questão impensável que esta questão possa pensar zonas verdes como um campo de relva. Ou seja, aquilo que existe essencialmente são quadrados e são zonas de relva que gastam milhares e milhares de litros de água e não pensam, de facto, na criação, na plantação de arbustos e do tipo de árvores que gastam, têm um consumo de água muito mais. Estamos aqui a passar aqui junto ao jardim, aqui ao Jardim 25 de Abril. Depois do 25 de Abril, com a criação da CDU, aí existe um poço que nós criámos, nós CDU, criámos e colocámos uma bomba elétrica. É uma zona que tem muita água para a rega. Fizemos aí uma bomba elétrica neste espaço. Nunca mais foi completamente esquecida em relação a isto. Ou seja, estamos a utilizar água da rede pública quando poderíamos utilizar água. A Amadora é muito rica em poços de água, né? E poderíamos utilizar não a água da rede pública, mas sim a água dos furos e dos poços para efetuar... Ser feito um recurso diferente dos recursos hídricos. Completamente diferente. Os relevados hoje em dia, aquilo que existe em termos da Europa, os relevados estão a ser substituídos por prados, chamados prados urbanos. São muito mais ecológicos, não é? Permitem uma diversidade biológica enormíssima e não têm estes custos em termos de água. Doutor Ivócio, estamos a passar aqui ao pé da Cova da Moura. Já falámos de habitação, mas não falámos de toda a habitação. A Cova da Moura é um dos bairros da Amadora, dos bairros degradados da Amadora, há mais. E o que é que faria para tentar resolver o problema dos bairros degradados e de alguma integração necessária? O bairro da Alta Cova da Moura é um bairro paradigmático em termos de estigma e temos estigmas da Amadora, não é? A Amadora, essencialmente, as notícias que surgem é sobre o bairro da Alta Cova da Moura. E não há vontade e nunca houve vontade do partido do PS na gestão da Câmara Municipal da Amadora em resolver o problema da Alta Cova da Moura. Este é um bairro que... O bairro da Alta Cova da Moura também já existia durante o executivo da CDU. Existia, sim, senhor. Também não houve vontade? Não é questão de haver vontade. Nós criámos uma cidade em 18 anos com nem um décimo das verbas existentes. Não havia os projetos, nem havia os fundos comunitários que existem neste momento. O Alta Cova da Moura pode ser resolvido facilmente com a seguinte questão. Primeiro, criem-se possibilidades para a expropriação dos terrenos, que são são terrenos privados. A seguir, implemente-se aquilo que já foi feito o estudo de requalificação. O LENEC, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, já fez estudos aqui há muitos anos atrás sobre todas as habitações existentes no Alta Cova da Moura. E aquilo que os moradores concordam, nós tivemos reuniões com o Minho da Juventude, com a Associação de Moradores, há habitações aqui que não têm condições de continuar. Derrube-se, requalifique-se e tire-se deste bairro aquilo que se está a passar aqui neste momento, é que estão-se a demolir casas no 6 de Maio, por exemplo, e não imaginam a quantidade de pessoas que habitavam, que moravam nesse 6 de Maio, que estão a vir aqui também para o Alta Cova da Moura. Neste momento, aquilo que nos dizem é que os próprios moradores estão a ter medo de morar e de receio de morar neste bairro a partir de determinado tipo de horas, não é? Ou seja, o Joaquim Raposo, em 1900, e eu aqui quero denunciar, em 1997, quando ganhou as eleições, prometeu que em 4 anos resolvia o problema dos bairros degradados e das barracas do nosso concelho. A situação que existe, não é preciso estar a relatar, mas é esta que existe atualmente. Em 24 anos de gestão do PS na Câmara Municipal da Amadora, não digo que não fosse feito alguma coisa, mas alguns bairros problemáticos, nomeadamente o bairro da Cova da Moura, não foi feito
porque não há vontade política de o fazer. Mas comentou, desculpa, ainda comentou há pouco requalificar algumas casas, mas estamos a falar de terrenos privados. É isso mesmo. Sim, é por isso que eu disse há pouco, expropria-se os terrenos privados. Houve duas avaliações. O dono do terreno fez uma avaliação do terreno à volta de 12 milhões de euros. A Câmara, isto já estou a falar aqui há alguns anos atrás, avaliou este terreno a cerca de 4 milhões de contos. 4 milhões de euros. Chega-se a acordo. A Câmara neste momento tem 100 milhões de euros à ordem e penso que com 6, 7 milhões de euros era possível expropriar este terreno do Alta Cova da Moura. E depois Requalificá-lo completamente. Porque existe, de facto, muita habitação que não tem condições de se manter. E os próprios moradores o dizem. A Associação de Moradores, o União da Juventude, o dizem. Sabemos perfeitamente que há habitações que não têm condições de manter aquilo. Deite-se abaixo aquilo, levante-se aquilo que seja, ou mantenha-se aquilo que seja possível manter, e em relação aos moradores que merecem ser colocados noutro tipo de habitação, que o sejam. Muito bem. E por falar em requalificação, temos que falar também de património, de recuperação de património e reabilitação de património na Amadora. O que é que recuperaria e reabilitaria? Olha, nós passámos aqui há pouco, não sei se vamos passar por lá ou não, mas há duas coisas que nos preocupam, que é nomeadamente aqui a Quinta dos Condes da Louçã, que é um património de interesse nacional, e que há três campanhas sucessivas que Carla Tavares tem prometido que vai resolver o assunto. Neste momento, a Quinta Condes da Louçã, que tem um histórico enormíssimo, não é? Está completamente desventrada ao abandono. Aquilo, enfim, quem habita lá são marginais, consumidores de droga. Aquilo, em termos de higiene e salubridade, é mais evidente que não tem condições. Portanto, esta questão é uma questão importante. A questão de carência, aquilo que existe em termos de carência, em termos de dolmen, também está completamente ao abandono e estamos em vias de perder aquilo. Ou seja, criaram-se dinâmicas em termos de património enormíssimas no tempo de gestão da CDU e que, de facto, aquilo que eu pergunto é o que é que foi feito durante a gestão do Partido Socialista ou do PS. Foi feito, a nosso ver, foi feito muito pouco mesmo. Muito bem, vamos entrar num outro tema, até porque é um tema que nos é caro a todos. Às vezes, porque injustamente se fala muito de segurança na Amadora, vamos falar de segurança. Vamos a isso. Qual é a sua opinião sobre a Amadora, tendo em conta de que nem tudo aquilo que é refletido nas primeiras páginas corresponde a uma realidade absoluta? Como eu disse há pouco, a Amadora tem grandes estigmas. Eu quase diariamente vejo comunicação social e é raro a semana que não aparecem notícias pejorativas em relação à Amadora. Dizer o seguinte, ou seja, aquilo que é em termos de comunicação social que aparece é mais como vender, é um interesse, um assunto que vende jornais ou vende notícias. A Amadora, dos 18 municípios existentes na área metropolitana de Lisboa, em termos de criminalidade, a Amadora está no 9º lugar. Nono. Não é o primeiro. Quem lê a comunicação social julga que a Amadora deve ser um território, enfim, de bandidagem terrível. Aliás, e se olharmos para os últimos 20 anos, o número de crimes passou para metade. 6 mil e 3 mil. A Amadora passou, em termos de criminalidade, passou para metade, ou seja, quem lê as estatísticas desde 2013, e eu tive cuidado em lê-las, as estatísticas em 2013 para agora, diz-nos que a nível nacional a criminalidade diminuiu à volta de 75%. 75%. São números que refletem uma realidade, por um lado, também da pandemia. Bem, mas era o que eu ia dizer, estamos a falar. Eu não gosto muito de falar de números de 2020,
porque acho que esses números, de certa forma, não são números, entre aspas, reais. Não refletem uma realidade muito específica. Não, mas é por isso que eu estou-lhe a dizer 2013, não estou a falar de 2020, estou a falar de 2013. Isto foi uma realidade em termos nacionais. A Amadora, hoje, é muito mais segura e para aqueles que vão ao altos da desgraça, em termos da Amadora, como digo, a Amadora está em nono lugar a nível de criminalidade na área de Lisboa. Portanto, há municípios que têm muito mais criminalidade que a Amadora e que não aparecem na comunicação social com esta intensidade que a Amadora aparece. Mas isto é um pouco devido aqui também ao ataque que é feito aqui à Alta Cova da Moura. Depois, por outro lado, aqui, o que é que nós defendemos? Defendemos polícia de proximidade. Não é? O Partido Socialista, o PS, em 2009, prometeu uma nova esquadra que até hoje nunca mais foi construída. A super esquadra? Não, é uma esquadra de proximidade. Não é uma super... Nós somos contrários às super esquadras. As super esquadras servem para isso de ser um poder musculado junto das populações. E não é isto que nós precisamos. Nós precisamos de polícias de proximidade que convivam e falam com os moradores e que tenham conhecimento da realidade que é a nossa cidade. Agora, dizer o seguinte, por mais polícia que possa existir, não é isto que resolve o problema da criminalidade. Eu dou o exemplo dos Estados Unidos, costumo dar sempre o exemplo dos Estados Unidos. Deve ser o país do mundo que tem mais polícias. Mas aquilo é uma questão, nem sei quantos polícias que existem por 100 mil habitantes, mas deve ser uma coisa incrível. Não é por isso que a criminalidade dos Estados Unidos, ou que os Estados Unidos sejam um país onde a criminalidade seja mais elevada a nível mundial. Não é? Aquilo que é importante resolver são problemas de ordem social. Não é? Porque, de facto, é assim, as estatísticas do censo de 2001 também nos dizem o seguinte, que 45% da nossa população não declara IRS. Ou seja, estamos a falar de cerca de 50% da população que vive ali no limiar da pobreza. Quando nós dizemos, e estamos a falar de pessoas que ganham até 605 euros, 8.500 euros por ano. Quando nós dizemos que a Amadora tem uma média de vencimentos, ou de rendimentos, à volta de 1.426 euros, significa que há aqui bolsas de pobreza muito grandes. E isto significa que a Câmara Municipal da Amadora tem que olhar para estas bolsas de pobreza com outros olhos, não é? e cumprir o seu papel. Não compete muito ao Estado Central, mas a Amadora também tem que fazer alguma coisa. Também tem que perceber que é com políticas de inclusão e de monitorização junto de algumas zonas degradadas, nomeadamente bairros degradados, que tem que, de facto, intervir e saber o que é que se passa no sentido de reunificar também. A cultura é algo importante em qualquer sociedade, na Amadora, por maioria de razão também, até devido ao nosso passado. Como é que encara a cultura, o movimento associativo na Amadora? Qual é o percurso que temos feito e para onde é que devemos caminhar? A cultura, enfim, porque eu sempre estive ligado à cultura, a cultura é uma das coisas mais importantes no sentido de motivar, dar conhecimento aos nossos habitantes. O movimento associativo, no tempo da CDU, era acarinhado. E é isto que eu hoje sinto alguma revolta. Eu pertenço à Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto. O movimento associativo para mim é uma coisa muito importante. A CDU construiu em 18 anos uma cidade que, com o apoio, sem dinheiro, praticamente sem dinheiro, que herdou a maior freguesia da Europa em termos de população, com todas as carências existentes. Ao fim de 18 anos, nós deixámos uma cidade, uma verdadeira cidade, que era uma cidade que era conhecida não só nacional, em termos nacionais, mas como também em termos internacionais. O movimento associativo foi um dos focos, um dos pilares basilares para nós construirmos a cidade da Amadora. Foi com o movimento associativo, com as populações em geral, que nós construímos tudo aquilo que existe, na maior parte das vezes sem dinheiro e à custa
da mobilização e da participação popular. Hoje em dia aquilo que existe é um movimento associativo que nós não sabemos, está completamente de rastros, e com a pandemia a situação ainda se veio agravar muito mais, e que a Câmara da Amadora e a gestão do PS não têm olhado com olhos de ver para a importância que tem o movimento associativo. Dou-lhe um exemplo, deixe-me dizer um exemplo. O PAMA foi um programa criado pela CDU no sentido de apoiar o movimento associativo. Hoje o PAMA está transformado, quem quiser concorrer ao PAMA tem que ter ou uma licenciatura ou então recorrer a um contabilista ou alguém técnico para fazer o projeto. Dou-lhe um exemplo. Isto é inadmissível. A Associação de Reformados da Reboleira, o ano passado, ou este ano já, recebeu do PAMA 242 euros para desempenhar umas funções sociais importantíssimas que ela desempenha. Quer dizer, a Câmara tem 100 milhões de euros à ordem. Não olha para o movimento associativo como um menino querido. Devia andar ao colo com o movimento associativo. E não é colocar um movimento associativo de mão estendida a reivindicar seja o que for. Mas que soluções é que se podem encontrar? É ouvir o movimento associativo, dar mais apoio ao movimento associativo, dinamizar o movimento associativo e, olha, por exemplo, a criação de um gabinete de apoio ao movimento associativo na Câmara Municipal da Amadora. Nós somos defensores de que o movimento associativo hoje está de costas viradas, não sei por interesse de quem, mas está de costas viradas uns para os outros. Existem equipamentos e existem recursos humanos e materiais que podem ser aproveitados em conjunto. Não há um gabinete de apoio ao movimento associativo que integre, que dê formação, que integre e que mobilize e que dinamize o movimento associativo. E é importantíssimo que isso seja feito de uma vez por todas e que os subsídios sejam dados de forma transparente, porque aquilo que nós pensamos e avisamos é que há aqui formas pouco claras de atribuição de subsídios ao movimento associativo. Uns levam e outros não levam. Mas isso está condicionado ou estará condicionado pela forma como esses apoios, como se requer esses apoios? Em certa parte, sim. Porque, de facto, o PAMA seria acabar com o PAMA? Não é acabar com o PAMA. O PAMA, tem que haver sempre um regulamento para a atribuição de subsídios, não é? Nós não tendemos a... Agora, nós simplificar, vá lá. Simplificar e reformular o PAMA. O PAMA, as verbas têm que ser dadas. A Câmara Municipal da Amadora o ano passado atribuiu 272 mil euros para o PAMA. E, entretanto, tem, não direi saco azul, outra verba, onde distribuir fora do PAMA apoio ao movimento associativo consoante o seu belo prazer. Ou seja, é preciso que a Câmara, e é isto que nós nos comprometemos, é o seguinte, nós temos, como por exemplo, nós temos 3 milhões de euros para aprovar para o movimento associativo, de apoio ao movimento associativo. Vamos reunir com o movimento associativo, vamos ver que iniciativas é que podem ser programadas e na base da programação de iniciativas vamos desenvolver os apoios às coletividades e ao movimento associativo. Não é dar 272 mil euros ao movimento associativo para o PAMA, que coube à Associação de Reformados da Reboleira 242 euros e depois são atribuídos subsídios, enfim, a belo prazer da gestão do PS da Câmara a outras coletividades e que depois isto gera por simplesmente que algumas coletividades se virem uma contra as outras, que eu penso que, enfim, que é erradamente. Bem, há pouco falou em uma associação de reformados e isso pode nos levar para o campo da associação e também estamos a passar aqui numa freguesia que estamos aqui na Quinta do Estado. Exatamente, já falámos dela. Aqui Quinta do Estado. Em termos de ação social, de apoio aos mais idosos, como é que podemos apoiar e, de certa forma, proteger este nosso património, que são os idosos? Os idosos têm um papel, os idosos cada vez representam mais, uma porcentagem maior do nosso concelho, não é? Os censos de 2021 dizem-nos que apenas 60% da nossa população é uma população ativa, quando a média nacional é de 64,2%. É preciso, de facto, que a nível de Câmara e a nível de freguesia se sejam criadas estruturas de apoio com as associações, nomeadamente as IPSS, não é? Que possam promover
e dar apoio aos nossos idosos. Custa muito. Os nossos idosos é algo que, para mim, tem muito valor, não é? São aquela camada da população que merecem passar de forma condigna o resto das suas vidas. E é que a maior parte das associações não têm verbas suficientes, e viu-se durante a pandemia, houve muitos e muitos idosos que foram deixados para trás no apoio às suas necessidades básicas, nomeadamente à alimentação, à higiene e ao apoio pessoal. E aquilo que interessava, de facto, é que a Câmara tivesse um gabinete também, enfim, poderemos dizer que são demasiados gabinetes, mas não são, monitorizasse estas questões, também em termos de apoios sociais. Muito bem, nós estamos mesmo a caminhar para o fim da nossa volta pela cidade. Quinta da Lanche. E então, também não falámos dela, mas falámos de algo semelhante. E há uma pergunta que tenho de fazer, que é um cenário para dia 27 de setembro. No caso de necessidade, com quem é que a CDU se coligará, ou com quem é que a CDU apoiará, ou por quem é que a CDU poderá ser apoiada? Para já, nós concorremos para ganhar as eleições. Pronto. Temos um desejo enorme de dar o nosso, de nos entregarmos em termos pessoais e em termos coletivos a esta cidade que nós amamos. E eu, muito sinceramente, como digo, nunca saí da minha cidade, da cidade do Conselho da Amadora, e apesar de ter possibilidades de o fazer, porque sempre gostei de morar na Damaia e no Conselho da Amadora. Agora, estamos disponíveis para todos aqueles que tragam a Amadora na alma e no coração, de entrega pessoal para o bem coletivo e não para interesses de promoções pessoais, né? Estamos disponíveis para trabalhar com todos. Não pomos qualquer condição. Né? Evidentemente, temos linhas vermelhas. Pronto, que agora que está em moda falarmos da questão das linhas vermelhas. Evidentemente, com partidos extremistas, evidentemente que nós nunca nos iríamos aliar. Muito bem. Isso estaria fora de António Borges, estamos nos últimos metros para chegar ao nosso destino. E a última pergunta é: quem é o António Borges? O António Borges é uma pessoa que tem 65 anos, vive há 62 anos na Damaia. Quem me conhece, e enfim, infelizmente sou conhecido por milhares e milhares de amigos, tenho milhares e milhares de amigos e de conhecidos. Toda a vida, fiz a minha escola primária na Damaia, tive que ir para o Liceu de Queluz, porque na altura não existia liceu na linha de Sintra, foi a secção do Passos Manuel em Massamá. Para seguir o 25 de Abril tive uma participação, tinha 17 anos, tive uma participação enormíssima na construção desta cidade de Abril, que tenho muito orgulho em dizê-lo. Participei ativamente naquilo que foi os movimentos associativos, estive na criação e na ocupação durante meses do Casal Popular da Damaia, tenho muito orgulho de o ter feito. Tive 6 anos como presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros, fiz parte do grupo de intervenção musical que atuou aqui em várias localidades da Amadora, fui o primeiro funcionário da Junta de Freguesia da Damaia, desde após a instalação da Junta de Freguesia. Portanto, não conheço os dossiês todos, confesso, nem poderia conhecer todos os dossiês. Mas é um facto que eu conheço a Amadora, conheço os amadorenses e sei aquilo que eles querem e aquilo que a Amadora necessita para ser uma cidade onde se dê gosto de viver. Porque com a CDU aquilo que nós lutamos é para voltar a reviver a nossa cidade Amadora e com a CDU para dar vida à Amadora. António Borges, muito obrigado por nos ter acompanhado pela cidade e por ter partilhado connosco as suas ideias. Nós terminamos por aqui a conversa com o candidato da CDU às eleições autárquicas, António Borges. Eu agradeço imenso também o vosso convite. Voltamos mais logo com o candidato do PPM, Henrique Tigo. Até lá, muito obrigado e até já.